Olá, amados. Eu sou a Simone e nós vamos dar continuidade à Escola Bíblica Dominical para os jovens. Na semana passada, nós aprendemos sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha nas pessoas em particular, considerando a capacidade, instruindo e dando capacidade para as pessoas para aquele ministério específico. Ele também inspirava os profetas e mostrava conduta moral para as pessoas. Nesse conceito ele explicava e dava exemplo de como devia ser e seguindo para os outros, segundo o coração de Deus. Essa semana nós vamos aprender a lição 5. Essa lição 5 ela mostra sobre o Espírito Santo na vida de Cristo, na vida de Jesus e na vida da igreja. Na vida de Cristo, quando a gente fala sobre a vida de Cristo, a gente vai desmembrar ela em 4 partes. Primeiro, antes do nascimento de Jesus, depois no nascimento, depois do nascimento e no seu ministério. Quando nós falamos de Jesus, a Bíblia está recheada de coisas que a gente pode falar sobre Jesus. É incrível quando a gente começa a ler a Bíblia e começa a entender tudo que Deus tem para nós. Nesse sentido, vamos colocar aqui o Espírito Santo agindo antes da vinda de Jesus. E para isso a gente vai falar sobre a vida de João Batista. João Batista foi uma pessoa inspirada e foi uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo e já selecionada dentro do ventre da sua mãe. Era uma pessoa que já tinha todos os méritos para serem o profeta que ia anunciar a vinda de Jesus. Não existe nada por acaso, Deus prepara tudo direitinho e com o Espírito Santo ordenando essas coisas todas. Quando nós falamos de João Batista, a gente lembra da sua mãe Isabel e seu pai Zacarias. Isabel recebeu a visita de Maria e ela se alegrou demais. João Batista, que estava ainda no seu ventre, viu quando recebeu Maria e ela se alegrou com a vida de Maria, porque sabia que Maria estava recebendo o Messias em seu ventre também. Então, Isabel cantou, se alegrou, ela se motivou falando da vida de Messias, que estava vindo pela vida de Maria. E também seu pai, Zacarias, que ele profetizou, ele ficou exaltado, ele foi inspirado pelo Espírito Santo e começou a profetizar a vinda do Messias para as pessoas. Então, antes do nascimento de Jesus, a gente vê a vida do Espírito Santo na vida das pessoas, como foram na vida de João Batista, na vida da sua mãe e do seu pai. Então, as nossas famílias, você jovem, eu, que também sou jovem ainda, a gente vê quando Deus opera e quando a gente tem a certeza que Deus quer agir sobre nossas vidas, quando a gente permite que o Espírito Santo esteja sobre nós. Quando ele está sobre nós, a gente tem alegria, como teve Isabel, como teve Zacarias e como foi inspirado João Batista ao ministério e à programação da vinda de Jesus. Já o nascimento de Jesus, a gente vê um outro milagre, um milagre que foi a geração de Jesus em Maria pelo Espírito Santo. Ela não teve um encontro carnal, ela não foi gerada entre o homem e a mulher, ela foi gerada, Jesus foi gerado por o Espírito Santo. E isso já nos denota quando Jesus era vindo de Deus. E essa situação, para qualquer ser humano, é uma coisa meio absurda, não existe, como pode ser gerada assim? Mas Maria foi gerada e Jesus nasceu. E ele foi uma pessoa sem pecado, sem corrupção, como diz para nós lá em Hebreus 4, 14 e 15. E essa história, como a gente está vendo, em Lucas 1. Bom, quando nós falamos então do nascimento de Jesus, já é um grande milagre, uma coisa inexplicável, mas que quando o Espírito age, ele age para todas as coisas. E aí nós temos posterior ao nascimento de Jesus. Posterior ao nascimento de Jesus, a gente tem as leis judaicas, que na época tinha circuncisão e levavam o filho ao templo para ser apresentado. O que aconteceu? Tinha um homem lá, que está em Lucas 2, ele fala que é Simeão. Simeão, ele era uma pessoa que era inspirada pelo Espírito Santo, ele estava debaixo do Espírito Santo e ele sentiu uma coisa especial ao receber aquela criança no templo. E ele reconheceu pelo
Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, que aquela criança era o Salvador. Então, quando a gente está debaixo do Espírito Santo, quando a gente deixa o Espírito Santo agir, a gente reconhece o que é certo e o que é errado e consegue distinguir as coisas. Então, jovem, quando você está pedindo para Deus orientação, o Espírito Santo estar contigo, você vai saber o que é certo e o que é errado, orientado pelo Espírito Santo, porque ele veio para nos consolar. Após isso, então, a vida de Simeão foi constatada que ele foi ungido pelo Espírito Santo, regado pelo Espírito Santo, visto como Espírito Santo. E aí nós estamos outra situação, quando a gente já vê Jesus no seu ministério. No seu ministério a gente pode considerar algumas fases. Primeiro, o seu batismo. O batismo de Jesus foi feito por João Batista, aquele que a gente contou no começo e que falou que ele se alegrou e já foi escolhido dentro do seu ventre da sua mãe para profetizar a vinda de Jesus. João Batista então fez o batismo de Jesus nas águas e simbolicamente a pomba apareceu para o Espírito Santo. O que ocorre? Que até Jesus só foi começar o seu ministério, foi agir quando ele foi batizado, quando ele recebeu aquela unção especial. Então, quando você é batizado, quando você recebe essa unção especial, você começa o seu ministério. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como esse ministério é na igreja e o que a gente pode fazer. Mas proclamar o evangelho faz parte disso. O que aconteceu? Jesus então foi ungido e começou o seu ministério. Ele foi fazendo toda a sua obra. Nesse meio tempo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E lá no deserto ele foi tentado pelo diabo. E o diabo é astuto, ele quer pegar a gente nos mínimos detalhes. Ele usou a Bíblia, o conhecimento para provocar Jesus, para tentar Jesus. Mas Jesus, pelo Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, estando com o Espírito Santo, também usou a Bíblia e foi lá e atacou. Resolvendo o problema, não dando margem para aquela obra maldita do diabo, aquela ilusão, pegar aquele pequeno detalhe e se transformar numa coisa grande, iludindo as pessoas. E nós sabemos que hoje o mundo está cheio de ilusões. Só que quando você conhece a Bíblia, quando você permite que o Espírito Santo esteja sobre você, essas ilusões caem por terra, porque você sabe onde está a verdade. A verdade está naquilo que a gente aprende de Jesus, através do Espírito Santo. E Jesus, ungido pelo Espírito Santo, estando com o Espírito Santo, saiu daquela tentação. E o ministério de Jesus também foi contemplado por riquezas das mais bonitas. Ele expulsou o diabo, ele exortou, ele curou, ele profetizou, ele deu todas as informações para nós. E nos evangelhos a gente vê então a vida de Jesus ungida pelo Espírito Santo, preparada pelo Espírito Santo, regada pelo Espírito Santo. Mas aí a gente dá continuidade. Então a gente já viu que Jesus, ele na sua obra aqui, a gente pode ver o atuar de Jesus lá, como a gente viu no Antigo Testamento, e aqui durante a vida de Jesus. Olhando então antes do seu batismo, antes do seu nascimento, no seu nascimento, após o seu nascimento e na sua maturidade. Ele foi o exemplo para nós. Como a gente pode seguir os caminhos para o Pai. É nítido que a gente tem um exemplo assim vivo. O melhor exemplo é Jesus. Siga os seus passos e tudo vai ser bem para você. Aí nós vamos falar assim, poxa, mas Jesus tinha que voltar ao Pai. E como fazer? Jesus pediu ao Pai que mandasse um consolador para os seus filhos. E ele não negou isso. Deus pegou e falou assim, vou mandar um consolador. Adivinha quem era o consolador? O Espírito Santo. O Espírito Santo, então, veio para ficar conosco para sempre, estando na nossa vida para sempre. Agora vamos entender isso. Então, é o Espírito Santo na igreja. Quando a gente fala o Espírito Santo na igreja, a gente vai também desmembrar isso em algumas partes. Quando desceu o Pentecostes, quando foi no Pentecostes que derramou o Espírito Santo, o Espírito Santo na vida dos discípulos, na vida das pessoas que ouviam os discípulos na igreja, dando discernimento, dando
capacitação, dando crescimento, auxílio. Jesus estava assim presente. Primeiramente em Pentecostes, o Espírito Santo desceu e batizou aquelas pessoas, ungiu aquelas pessoas e aquelas pessoas ficaram perplexas pela capacidade do Espírito Santo. Então os discípulos foram os primeiros ungidos pelo Espírito Santo e chegaram e foram todos unidos, e aqueles que ouviam ficavam perplexos, mas escutavam aquilo, criam e proclamavam o Evangelho, saíram ao mundo falando do Evangelho. Essa é a nossa parte, ouvirmos o Evangelho e proclamar o Evangelho. Isso também faz a gente ver o quanto é poderosa a obra de Deus nas nossas vidas. E na obra de cada um, aquele que é ungido pelo Espírito Santo, o que pode ser feito, o que pode fazer para a igreja de Deus. O Espírito Santo, então, ele veio e ungiu os discípulos, aqueles que ouviam, acreditavam. Então se criou a igreja num corpo só, unidos, vivendo em uma única unidade, um único conhecimento, um único pensamento, Jesus Cristo, proclamando o Evangelho e a nossa salvação. Aqui a gente vê então a unidade da igreja. Mas o Espírito Santo não para por aí, ele unge as pessoas, ele capacita as pessoas. Pedro, por exemplo, ele era um líder, ele tinha lá em Atos 4:8 fala da capacidade para curar, para testemunhar e para não se curvar às ameaças dos opositores. A gente vê muito isso hoje em dia, o jovem hoje é muito tentado, o jovem hoje ele é oprimido pelas situações do mundo, mas quando a gente tem Jesus, a gente tem o Espírito Santo agora é em nós, a gente pode com firmeza, como Pedro, não se curvar às opressões desse mundo. A igreja ela foi capacitada a orar com intensidade, com profundidade, ela anunciar a palavra de Deus. Os diáconos foram capacitados para resolver os problemas da igreja. Olha a nossa capacidade aí, gente. Os diáconos também. Você que é jovem ainda vai ser um diácono, vai ser um obreiro e vai estar à frente das missões para a nossa igreja, para a igreja de Cristo. Estevão, em Atos 6, ele teve a capacidade de expor as escrituras com sabedoria. Ele podia condenar, teve sabedoria para condenar o pecado, para enxergar as verdades espirituais e proclamar tudo isso, porque ele estava ungido com o Espírito Santo. Barnabé, ele tinha a capacidade de exortar com amor, com alegria, de tal forma que os resultados eram positivos, com carinho. Barnabé fazia isso. Paulo tinha a capacidade de anunciar Jesus aos quatro cantos, expor, afirmar todas as coisas que Jesus fez, a vontade de Deus, exortar. Essa foi a vida de Paulo. Mais para frente a gente vê então que essas pessoas estavam cheias do Espírito Santo, e o Espírito Santo então agora está em nós. E ele nos capacita, ele nos dá discernimento na disciplina da igreja, para a gente agir com coragem, para confrontar, sabedoria, para disciplinar e tudo mais. O Espírito Santo também dá sabedoria para administrar a igreja, para a gente, questões que são, por exemplo, acepção de pessoas, ou um contraste que tenha, mas Deus ensina a gente ter sabedoria na administração da igreja. O que é certo, o que é certo, o que é errado, o que é errado. Ele nos orienta, o Espírito Santo está à frente de tudo isso. E o Espírito Santo também dá o crescimento na igreja. Ele então permite, como hoje em dia a gente pode falar do Evangelho, o Espírito Santo está em mim. Quando eu permito que o Espírito Santo esteja em mim, eu permito que ele também me ajude a proclamar, a anunciar o Evangelho aos quatro cantos do mundo. Esse é o Senhor que nós cremos, esse é o Senhor que a gente tem inscrito e sendo orientado pelo Espírito Santo aqui neste momento, nos dias atuais. Então, o que Deus criou e Jesus veio na Terra e estabeleceu como um modo de vida, é um modo e um método correto, é o método de Deus. A gente não pode ficar longe do método de Deus, é um método perfeito. Só Ele traz essa paz, a alegria e o discernimento para usar todas essas coisas que aqui estão. A gente seguindo os conhecimentos que o Espírito Santo nos orienta e permitindo que Ele nos oriente, a gente está
coberto, recheado, transbordando as informações que Deus quer. E nós jovens precisamos muito disso, permitir que Deus crie isso em nós. Agora também o Senhor permite que com essa carga que a gente tem, a gente pode dirigir a palavra aos outros mundos, como fez Filipe, falando do evangelho em Samaria, na Etiópia, na África, como Pedro pregando aos gentios, como Paulo e Barnabé, além das fronteiras, das culturas, como Paulo e Silas anunciando o evangelho à Europa, então o mundo inteiro. Nós podemos crer em todas essas situações, porque quando a gente está no Espírito Santo, a gente pode crer que a gente está seguindo o caminho certo, o método correto. Então, que nós podemos ver que a ação do Espírito Santo, ela pode estar em nossas vidas e se a gente permitir. Isso é importante dizer isso, se a gente permitir, se a gente ficar usando palavras, meias palavras, não, lá em João 7,37, Jesus fala sobre as ações de beber, de vir, beber e crer. O que nós precisamos fazer? A gente vê nos instrumentos, por exemplo, o seu celular, quando acaba a bateria, você fica desesperado, ele precisa de energia. Nós, como seres humanos e criadores, criados por Deus, a gente precisa de energia, a gente precisa beber do Espírito Santo, a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa estar na palavra, a gente precisa ter ações dentro da palavra e assim seremos então proclamadores do Evangelho conforme Deus quer, para aquelas pessoas que precisam salvas. Aqui a gente deixa uma aprendizagem muito grande. O Espírito Santo é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Deus está conosco ontem, hoje e para sempre. Então, aquilo que Deus permitiu, que o Espírito Santo esteja comigo, esteja com você, para a gente caminhar, ter uma vida frutífera, ter uma vida alegre, em paz. Não vai ter tribulações? Vai, todos tiveram aqui. Mas quando a gente está no Espírito Santo, isso acalma o nosso coração, deixa nossas vidas em paz. Então é esse o recado dessa lição para todos nós hoje. O Espírito Santo não está somente num contexto, ele esteve em vários contextos e isso a gente vê nitidamente no Antigo Testamento, na vida de Jesus e na igreja. Agora a gente precisa acreditar que ele está dentro de nós e ele pode nos auxiliar a proclamar o Evangelho. Esse é o que eu quero deixar para vocês. Acredite que Deus permite que o Espírito Santo, e ele está em você, ele mandou o Consolador para nos estar junto para sempre, sempre conosco, do nosso lado. Ore a Deus, ore ao Espírito Santo e peça para que ele te ajude a ter discernimento, seja dirigido por ti. Esse é o nosso pedido para Deus, que o Senhor abençoe a cada um e que o Espírito Santo que está em você, que está em mim, nos dê a devida orientação. Fique com Deus e a próxima semana a gente vai ver um pouquinho mais sobre a vida do Espírito Santo. Amém.